Inteligência emocional no trabalho. Como usá-la para, por exemplo, quem tem um cargo de responsabilidade, tem pessoas a seus cuidados. Uma etapa que vai exigir tempo é conhecer seus subordinados. Saber entre os empregados, os colaboradores, quem é sensível, quem é crítico, quem é tóxico, e assim vai, as muitas características de cada um. Levando-se em conta que não dá para ficar bisbilhotando a vida pessoal de cada um. Vai se conhecer essas características dessa pessoa por observá-las e observar determinados sinais, as expressões faciais, o tom da voz. Muitas vezes, quando a pessoa diz um ok, vou fazer, ela está falando as palavras certas, mas se percebe pelo tom da voz dela que ela não está tão satisfeita, ou pela expressão do rosto, ou quando pesquisamos a respeito de movimentos, tá? Posicionamento do corpo, tem um livro muito bom chamado O Corpo Fala, que inclusive tem versões online, que indicam bastante a leitura. Por exemplo, quando você vê a pessoa extremamente fechada, com os braços cruzados, ele não está querendo muito acordo. Ah, ou então aquela pessoa que fica o tempo todo olhando do lado, ou que olha demais. São várias características que vão indicando como é cada pessoa. Como vamos fazer uso de todas essas situações? Vamos pensar assim, uma situação tensa, uma reunião de um assunto complicado, de um assunto polêmico, feita às 16 horas da tarde. A maioria já está pensando em ir embora, a maioria já está cansado do seu dia de trabalho, e aquele horário, ter uma reunião de um assunto polêmico, é realmente uma situação tensa. Quando a situação vai ficando tensa, quem é sensível vai ter uma reação, talvez até chorar. Quem é crítico pode alterar o tom da voz, e assim por diante. Como vai se utilizar a inteligência emocional nessa situação? Tá? Será que a reunião deveria ser realmente nesse horário? Existe uma urgência tão grande de tratar o assunto que tem que ser naquele horário? Será que não pode ser às 9 horas da manhã ou às 10, num horário em que os ânimos estejam melhores? Quem vai conduzir a reunião conhece também as pessoas que estão ali presentes e sabe conduzi-la bem? Mas vamos supor que o assunto precisa ser tratado, é um assunto difícil, foi marcado um dia tranquilo, uma terça, uma quarta-feira, são dias mais tranquilos de trabalho, o horário às 10 da manhã, ou seja, deu tempo de todo mundo chegar, colocar algumas coisas ali em ordem para conversar. Só que a conversa começou bem e passou a ficar um pouco tensa. E vai ficando mais tenso. E vai ficando o clima mais pesado. Qual a coisa a fazer? Pausa. Vamos tomar um café? Vamos tomar uma água? 10 minutos de pausa podem fazer maravilhas naquela situação. Talvez seja necessário até interromper aquela reunião e tratar do assunto em outra ocasião. Então, esse é um aspecto da inteligência emocional, controlando um grupo de pessoas. Saber com atitudes firmes como controlar as situações para que fique as emoções em ordem. Nós vemos agora 10 sinais de que uma pessoa tem inteligência emocional no trabalho. Apesar de estarmos destacando bastante aqui o aspecto trabalho, que é o foco principal, onde você não tem aquela familiaridade, mas pode-se pensar também em outras situações em que se tenha pessoas debaixo dos seus cuidados. Por exemplo, os pais que têm filhos podem pensar nisso,
ou determinados ambientes de vizinhança, que as pessoas convivem juntas. Ampliando aqui a imagem, então vamos ter uma ideia destes 10 sinais e vamos conversar um pouco mais sobre cada um deles. Primeiro, gerenciar os sentimentos, já vimos sobre isso. Então, pensar em quais são os sentimentos, ver os sinais que fazem surgir, manifestar os sentimentos que a pessoa tem, ter a determinação de mudar o rumo da situação. Entre os muitos sentimentos, aqui está um ponto que a gente precisa ser bastante humilde e pensar: qual o meu lado mais frágil? Será que é raiva, choro, riso no momento inadequado, ambição, ser um trator e passar por cima dos outros para conseguir tudo o que quer? Saber o ponto mais frágil faz com que a pessoa vá dar uma atenção especial a este ponto. Lembrando que no trabalho vai requerer tempo para analisar atitudes, palavras, expressões faciais, é que tem indicação do livro que nós já falamos, O Corpo Fala. Não se ofenda. Já ouviu a expressão não devemos ser um telhado de vidro? Imagine um telhado com vidro. Qualquer coisa que cair, destrói. Nós não podemos ser desse jeito, principalmente no ambiente de trabalho. Porque se alguém faz uma crítica, não significa que a pessoa está nos odiando e queira nos derrubar. Talvez ela queira ajudar. Talvez, como falamos no aspecto de ambição, ambientes de trabalho muitas vezes são mais problemáticos, porque tem funcionários que querem se destacar a todo custo para alcançar uma promoção, um cargo de chefia. E para isso, talvez eles usem expressões inadequadas conosco. Então, devemos, nos proteger, saber que aquilo que a pessoa está falando é o que ele está falando, não é o que nós somos de verdade. Não precisamos acreditar em tudo que se fala a nosso respeito. Um aspecto fundamental que precisamos pensar em fazer no nosso ambiente de trabalho. Isso é fundamental para colaboradores, subordinados, empregados. Tá? E é um dos principais medidores de como está a inteligência emocional de uma pessoa. É uma chave para não se sobrecarregar. Aprender a dizer não. Não dá, não está no meu alcance fazer isso. É bastante delicado porque empregados, quando começam a dizer que não vão fazer determinadas tarefas, correm o risco de serem demitidos. Porém, aceitar algo que está além da nossa capacidade, tá, pode fazer com que a pessoa desencadeie emoções negativas ou um cansaço tão grande que é difícil se recuperar depois. Por isso que este é uma medida de como está a nossa inteligência emocional. O quanto a gente tem a capacidade de analisar o que faz, de saber até onde pode ir e de dizer não dá para fazer, ou por qualquer outro motivo, não vai se realizar determinada tarefa. O próximo item, perdoar a si mesmo, nos faz refletir um pouquinho. Tá? Todos nós erramos muitas vezes. E quando erramos, é natural que surja um determinado sentimento de arrependimento, de remorso, de tristeza. Só que vamos assumir a nossa responsabilidade daquilo que aconteceu. Ao invés de uma longa lista de justificativas, errou, peça perdão, corrija o erro e a vida segue. É nesse sentido que queremos dizer e perdoar a si próprio. Não é ser tolerante a tudo que se faz de errado. Tá? Precisamos
ter um conceito equilibrado sobre nós e, principalmente, nós somos plenamente responsáveis por tudo o que fazemos. Vamos assumir essa responsabilidade, corrigir a situação e os resultados vão ser melhores. Como consequência, então, nada de guardar mágoas e ressentimentos. Tá? O aspecto ser generoso. O que é esse ser generoso? Significa ser mão aberta? Significa ajudar todo mundo? Significa sair dando presente para todos? Ah, receber uma promoção? Ah, eu vou dividir com todo mundo o dinheirinho a mais que eu tenho? Não, não é isso. Não é causar um problema a si próprio pensando em ajudar outros. E nem fazer coisas para outros pensando em ter benefícios próprios. O ser generoso aqui mencionado é que devemos ter, com outras pessoas no nosso local de trabalho, um interesse em ajudá-los. Tá? É um interesse de ver colegas tendo resultados em um trabalho em equipe. Quando nós estamos dispostos a colaborar com outros e auxiliar, ensinar, corrigir, em determinado momento fazemos um trabalho de um colega, isso vai gerando uma situação de equipe que é vantajosa para todos. E a inteligência emocional nos faz enxergar isso, que esse tipo de generosidade, voltado para o trabalho em equipe, e que todos, trabalhando em conjunto, conseguem uma performance melhor, é uma visão muito boa que devemos ter. Neutralizar pessoas tóxicas. Daria um curso inteiro falando sobre isso. Tem pessoas que são uma verdadeira nuvem negra, querendo espalhar sensações ruins para outras pessoas. Já esteve próximo de alguém que só fala coisas ruins? Ou aquela pessoa que só vê defeitos? Ou aquela pessoa que você fez 999 tarefas, uma, por algum motivo, não foi feita. Ele vai naquela uma que não foi feita e critica aquela uma sem enxergar todas as outras. Então, pessoas que causam esse mal-estar devem ser lidadas com jeito, com atenção. Claro, estamos num local de trabalho, não dá para simplesmente fechar a cara com os outros e não ter relacionamento. Porém, uma blindagem com essa toxicidade da pessoa será importante. Depende, tem pessoas que são tão tóxicas, mas tão prejudiciais, a um tal nível que dificulta o serviço de todo mundo, que um gestor, usando de inteligência emocional, ele vai saber que o melhor é demitir aquela pessoa, para que o ambiente ali não fique envenenado por ela. Também a própria pessoa, ela deve se analisar. Será que eu sou alguém tóxico? Como são as minhas conversas? Quando eu vou falar com outra pessoa, as pessoas ficam suspirando, chateadas de tudo aquilo que eu sempre falo? Se numa equipe enorme de pessoas, eu sou aquele que sempre está espalhando ali críticas e que interrompe ali a tranquilidade do serviço, será que eu sou uma pessoa tóxica? Aí, se os outros no serviço, no trabalho, têm inteligência emocional, eles vão começar a me evitar. Aí a autoanálise de mim mesmo vai me ajudar a ver nesse aspecto. Pesquisem sobre isso, que é um campo muito amplo e que merece bastante a nossa atenção. Esse último ponto é interessante. Não buscar perfeição a todo custo. A pessoa que busca aquela perfeição doentia de tudo que faz, ela não consegue esse resultado. E ela afasta as outras pessoas. Então, vamos analisar que existem pontos em que precisamos pedir ajuda para colegas
Existem pontos que precisamos delegar tarefas para outros. Existem situações que se precisa recomeçar. E isso tudo faz parte do uso de uma inteligência que analisa as situações, analisa os sentimentos envolvidos e faz a gestão de tudo isso. Indo direto ao ponto, cuide e gerencie suas emoções. Conheça os demais colaboradores. Faça a junção desses dois pontos para usar bem todas as oportunidades que estão ao seu alcance.